O Gabinete de Segurança Institucional liberou na íntegra as imagens do circuito interno de segurança do Planalto do dia 8 de janeiro. O ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, apareceu nas imagens e pediu demissão em seguida. Agora, foram divulgados os 400 vídeos das 33 câmeras por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Lula aparece num trecho do material vistoriando o Palácio depredado. Lula chega ao Planalto com vários ministros. Eles seguem ao terceiro andar do palácio. Lula observa alguns estragos e vai para o gabinete presidencial. A sala dele estava trancada e não foi destruída. Em outra imagem, Flávio Dino, ministro da Justiça, aparece discutindo com José Múcio, ministro da Defesa. Eles gesticulam e parecem exaltados. Um vídeo traz também os soldados do GSI descansando durante a invasão. 10 homens estão no anexo 1 do Planalto. Eles conversam, mexem nos celulares e dão risadas. O grupo fica por 1 hora nesse momento de descontração, enquanto o prédio é depredado. Às 4h35 da tarde, militares da Força Nacional passam com pressa e acompanhados de cães farejadores. Os homens do GSI apenas observam. Bom, para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar boa noite a Silvio Navarro, ele que escreveu uma belíssima reportagem de capa para a revista Oeste, que foi divulgada na última sexta-feira, o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E agora novas imagens, então, são divulgadas, 400 vídeos das 33 câmeras de segurança no Palácio do Planalto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, meu parceiro aqui de estúdio, a craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela, uma ótima semana. Paula, veja, você citou a reportagem de capa da edição de Oeste, publicada na manhã de sexta-feira. Ela trouxe uma cronologia até então, porque novos fatos apareceram. É daqueles casos que acontecem em Brasília, de tempos em tempos, em que o governo vai aos poucos sangrando, aos poucos vai derretendo e muito rapidamente. São 120 dias de governo. Se a gente pegar, por exemplo, o escândalo do Mensalão, o primeiro grande escândalo dos governos do PT, ele é do dia 6 de junho de 2005, quando o governo já tinha 2 anos e meio de estrada. O Petrolão foi a conta-gotas, mas o grande estouro, quando surge a figura do Paulo Roberto Costa, já morto inclusive, já morreu nesse meio tempo, e também do doleiro Alberto Youssef, com aqueles depoimentos que mostravam que eles sabiam de tudo, para citar aqui uma capa de uma outrora célebre revista, pois bem, ali nós já falávamos da reeleição de Dilma Rousseff. Já era uma tentativa de segundo mandato e por pouco a revelação de que Lula e Dilma sabiam do Petrolão, com base nas delações premiadas daquela época, dessas duas figuras que eu acabei de citar, não lhe custou a reeleição. Por muito pouco, o Aécio Neves não foi presidente do Brasil, quem não se lembra. Pois agora são 120 dias, para Brasília já está numa temperatura elevadíssima. O nível de fervura é muito grande. Nós vamos falar ao longo do programa sobre a CPMI, que ganhou adesões, que já é algo inevitável, para usar o jargão ali, a CPI já está posta, né, já está dada, não tem como recuar. E o que a gente vê nessas novas imagens? Nós temos a presença, por exemplo, de um fotógrafo ali naquela cena com reações estranhas, com cumprimentos aos invasores. Em um dado momento parece que a imagem é posada, que ela é encenada, né, tem uma direção de cena ali naquela imagem. E aí alguém pode dizer, poxa, mas você está indo contra o jornalista, o fotógrafo tem que estar na cena, tem que estar ali registrando o fato. Sim, mas como entrou, por que entrou e principalmente a conduta ali naquele momento. Não estou questionando o trabalho do fotógrafo, até porque dou a presunção de inocência. Nós damos presunção de inocência e queremos que seja ouvido, que tudo seja apurado, ao contrário do que fizeram a Procuradoria-Geral da República e principalmente o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que previamente mandou prender todo mundo, a tipificação e individualização de
de conduta foi feita tardiamente, em alguns casos talvez nem tenha sido completada, as pessoas foram condenadas ali imediatamente, porque as prisões preventivas foram elásticas demais. Muita gente ficou ali na papuda e na colmeia sem saber durante o que estava sendo acusado. Depois passou a ter prisão domiciliar, estão aí diante da humilhação de uma tornozeleira eletrônica. Nós não. Nós aqui estamos dizendo que há coisas estranhas e estamos fazendo perguntas que precisam ser respondidas. Tem um momento, né? Você tem ali um hiato na cena em relação à porta principal do Palácio do Planalto, que ela permanece desguarnecida por 45 minutos. Se o Palácio do Planalto é o coração da República e o prédio que deveria ser protegido, por que ficou aberto 45 minutos? Sendo que ele é um quadrado ali, né? As laterais dele são de vidro. Então, ou seja, aquilo deveriam ter homens ali colocados para fazer escudo, para impedir a depredação ou, principalmente, para impedir que a porta estivesse aberta. Você tem vários ministros, especialmente o já ex-ministro-chefe do GSI, na cena do crime. Temos aí a presença, uma discussão. Qual foi o motivo da discussão entre o ministro José Múcio da Defesa, que é ligado aos militares, e o Flávio Dino, ministro de Segurança Pública e da Justiça, que imediatamente instalou o seu assessor Ricardo Capelli, para ser interventor do GDF, do Governo do Distrito Federal, e isso de uma forma muito veloz. O que eles teriam discutido? Qual foi o motivo da discussão? Aliás, o senhor Capelli agora é o novo GSI. Há um claro movimento dentro do governo para se tentar rifar o José Múcio, que não é unanimidade. No começo, a própria velha mídia dizia que o Múcio era um estranho no ninho nesse governo, por ser ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Eles eram amigos na Câmara dos Deputados. E o Flávio Dino, todo mundo sabe que tipo de interesses ele defende, nem ele esconde. Nem ele esconde a sua raiz comunista. Então há uma série de perguntas que estão sendo feitas e que surgem a cada dia e nós precisamos das respostas. Neste momento, a única resposta possível, penso eu, é a CPMI e daqui a pouco a gente volta a falar da CPMI, Paula, porque eu já me estendi aqui. Sem dúvida, o assunto está na pauta, Silvio. E o circuito de segurança flagrou ainda um cinegrafista registrando o vandalismo. Um dos invasores se certifica que está sendo filmado antes de chutar a porta de vidro da antessala da presidência. O grupo o acompanha. Depois, o cinegrafista mostra as imagens para eles. O homem que chutou a porta também assiste e agradece. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Na semana passada nós repercutimos aqui algumas imagens que foram divulgadas a princípio pela CNN e agora o ministro Alexandre de Moraes então ordenou a divulgação dos 400 vídeos das 33 câmeras instaladas no Palácio do Planalto. Pelas imagens que nós exibimos aqui, a gente observa então a chegada do presidente Lula, alguns estragos ao redor, mas o gabinete presidencial estava trancado, então não houve estragos no gabinete do presidente Lula. Agora, nessas imagens, né, agora principalmente aí do cinegrafista, fica a questão, né, fica a pergunta, quem estava filmando? Quem pediu para que essas imagens fossem filmadas? Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, o gabinete presidencial estar trancado, se houve uma invasão em absolutamente lugares que absolutamente não teriam acesso, portas foram quebradas, janelas foram quebradas, o gabinete presidencial poderia ser tranquilamente quebrado e invadido. E porque ele foi salvo, né? De alguma forma ele foi protegido. Não houve problema algum para os golpistas, né? Os alegados aí golpistas quebrarem, entrarem, portas, janelas, catracas, mas o gabinete presidencial foi preservado. As imagens são estarrecedoras, principalmente porque, de acordo com alguns deputados que discursaram na Câmara essa semana, eles defenderam que deputados do PT disseram que o STF tinha acesso a essas imagens desde o dia 9 de janeiro. E aí os questionamentos ficam, né, nós ficamos atordoados com os questionamentos. Se o STF tinha acessos,
se o Alexandre de Moraes tinha acesso a essas imagens, por que só agora essas imagens foram liberadas? Por que Anderson Torres está na cadeia, definhando, com depressão? As filhas não estão indo à escola, a esposa também, né, com uma situação completamente depressiva ali na casa dela, sem o marido, com 3 filhas que não vão à escola, há um tratamento, né, de doença grave na família também. Ou seja, por que Anderson Torres está preso e o general Gonçalves Dias não? Se Anderson Torres está preso por ter sido um dos responsáveis por essa invasão, as imagens são muito claras. O general Gonçalves Dias também foi responsável. Passeou, serviu água, né? Os policiais ali conversando, rindo, mexendo no celular. O gabinete presidencial não foi atacado, mas também não estava tão protegido assim. Nós não vimos, né, um vasto alinhamento de policiais ali protegendo o gabinete presidencial. E mesmo assim ele foi protegido. Então, se o ministro Alexandre de Moraes teve acesso a essas imagens no dia 9 de janeiro, como deputados petistas falam, isso é muito grave. A própria cadeia de custódia dessas imagens, essas imagens, elas estão integrais? Elas foram editadas? Elas foram mexidas? Essa cadeia de custódia ela foi quebrada, né? Então, é tudo muito difícil de assistir e o mais difícil é ver Anderson Torres na cadeia por uma injustiça cometida pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo STF. E aí eu lembro aqui, mais uma vez, a entrevista que o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ex-ministro do Temer, deu à CNN no dia 9 ou dia 10. Alguma coisa está errada, ele disse. Isso não é normal. Existe ali várias forças policiais que poderiam ter, no mínimo, atrasado toda essa invasão. São várias camadas de várias forças policiais, ele disse. Alguma coisa não está certa. E agora as imagens são estarrecedoras para esse governo, que tem muito a explicar. Mas o ministro Alexandre de Moraes também, assim como o STF, principalmente porque um inocente, Anderson Torres, está na cadeia. Nem no Brasil ele estava. Augusto Nunes, muito boa noite. Vale registrar que saiu em vários veículos de comunicação que o governo Lula negou pelo menos 8 pedidos de acesso às imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, com algumas das imagens que nós observamos agora. Por quê, né? Boa noite, Paula, bem-vinda de volta. Meu irmão, Silvio Navarro. Boa noite, minha querida parceira, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Sobram perguntas, né? Como está dizendo o Silvio Navarro, e outras surgirão. Então, vamos lá. Qual é o... Não tem som, né? A parte sonora não existe. O que estão dizendo um para o outro, ou pelo menos o Flávio Dino, para o ministro da Defesa? Que eles estão? Está bravo com o quê? Queria saber. O gabinete presidencial é o símbolo mais evidente, né, do poder. É uma imagem forte. Ali o gabinete fechado. Você acha que um pontapé não derrubaria essa porta? Foi deliberadamente protegido, preservado, por quê? Porque não houve reação alguma ao que fizeram os depredadores. Ainda faltam os vídeos do Legislativo e do Judiciário. Estão esperando o quê? Para quebrar o sigilo, e se é que existe algum tipo de sigilo, e divulgar. Como é que pôde o ministro Alexandre de Moraes tomar decisão sem examinar esses vídeos? Por que o governo trabalhou com tanta intensidade contra a instauração da CPMI? Aí diz agora o governo que essas imagens até o favorecem? Ué, então evitou por quê? Provar que a culpa era dos bolsonaristas golpistas. Eu nunca vi no meio de um golpe
um general agir com essa tranquilidade. Há alguns anos, acho que 10 anos, eu vi uma cena muito comovente e assustadora, ao mesmo tempo, no estádio, acho que foi do Pacaembu. Era um jogo entre o Corinthians e o River Plate, argentino. De repente, a torcida do River Plate, no final do jogo, a torcida do Corinthians começou a invadir, começou a derrubar o alambrado para invadir o campo. Se isso acontecesse, morreriam jogadores, estava claro ali. Uma tropa da PM se deslocou do outro lado, era pequena. Se deslocou, entrou em campo, vindo de outra direção, e segurou à força esse portão, impediu que houvesse a derrubada dele, que seria o prólogo aí de uma tragédia de dimensões aí imprevisíveis. Pois bem, lá eles não acham nada, eles não ficam nem assustados com o que estão vendo, nem mostram reação alguma, não há emoção nem nada. O que o Lula estava fazendo em Araraquara? Em que momento foi redigido e por quem o decreto de intervenção federal no sistema de segurança do Distrito Federal? Quem decidiu afastar o governador Ibanez? Quando foi tomar... Porque nesse momento que o Lula volta, é o quê? Na noite de... 9h30. 9h30, estava em Araraquara. Não sei fazendo o quê. Se ele quisesse ver os efeitos da chuva, ele deveria estar em São Carlos. Estava na Araraquara do Edinho, prefeito Edinho. Então, o governo... Por que o governo manteve sob sigilo esse material? Mas, por que foi reeditado o texto da decisão que impôs o sigilo de 5 anos, de 1º de fevereiro deste ano para 1º de janeiro, o que abarcava aí o dia 8. Eles erraram a data, não havia problema. Quem sugeriu ou determinou a antecipação, a prorrogação do prazo na prática, né? Ele aumentou em 1 mês, para que esses vídeos ficassem 5 anos em segredo. Então, olha, as perguntas só estão começando e são suficientemente numerosas e inquietantes para deixar um tanto apavorado o governo em exercício. Ô Paulo, eu queria só fazer um complemento bem rápido, porque tem 2 pontos também que merecem ser citados em relação a essas novas imagens que surgiram no final de semana. O primeiro é a sequência do relógio, esse relógio histórico do século XVII, que nós temos aí, inclusive, as imagens para mostrar. As imagens do relógio rodaram o mundo. Por quê? Quando foram exibidas pela primeira vez pela TV Globo, pelo programa Fantástico, mostravam um delinquente, um estúpido, usando uma camiseta preta com o rosto do presidente Jair Bolsonaro, que derruba o relógio histórico, uma relíquia, e vai em direção à câmera de segurança, mostra o rosto, como se dissesse: o Bolsonaro me mandou vir aqui, eu estou aqui. Fica muito claro isso. Mas o que a gente vê já nesta imagem agora, e todo o contexto também que envolve esse relógio é importante. O relógio foi derrubado 2 vezes, para começo de conversa. Nessa imagem que está passando agora, um casal ali, vestindo com as roupas das cores do Brasil, olha lá, veja lá, a bandeira do Brasil, eles recolocam o relógio no lugar, né? Ou seja, alguém vai lá e repõe esse relógio. O relógio caiu 2 vezes, ele foi derrubado 2 vezes. Por que a sequência do relógio não foi exibida inicialmente? E sim só a imagem... Editado, né? Exato, Augusto. Alguém com a camiseta do Bolsonaro olhando para uma câmera de segurança e dizendo: me prendam, porque eu estou aqui ó, em nome do Bolsonaro. É muito estranho tudo isso, né? Tá na cara. E outro detalhe, tem uma outra imagem que um sujeito chega, para diante do relógio ainda intacto e mexe nos ponteiros do relógio
muda a hora do relógio, depois faz uma selfie, tira fotos, passa um outro atrás dele com uma garrafinha na mão de água, olha para o relógio, faz uma selfie também, né? Essa sequência do relógio é muito esquisita. E um outro segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui é o papel da Janja neste dia. A Janja provavelmente estava com o Lula nessa viagem a Araraquara, no interior de São Paulo. O que faz a Janja vistoriando o palácio já depredado naquela noite? Ela tem algum cargo na segurança pública do país? É uma militar? Ela é ministra? Tem uma pasta? O que ela fazia ali visitando ao lado do fotógrafo presidencial, inclusive Carlos Stucker? E aí, uma reportagem publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, agora há pouco, diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente um parágrafo. Aos fatos ligados ao desempenho do general Dias na pasta, um outro se somou e definiu o destino do general : a pressão feita por Janja para que ele fosse demitido. Foram Janja e a sua sensibilidade para as redes sociais, vejam vocês, o peso decisivo na balança para derrubar o ministro. Sua antipatia pelo general era conhecida por petistas desde a campanha. Mesmo assim, ele se tornou o único homem de confiança de Lula a superar as cabalas de Janja e a obter um lugar no palácio. Sua queda ocorre apesar do presidente, desde 8 de janeiro, saber do próprio general que ele estivera no Planalto, então tomado por malucos, abre aspas. O que diz esta reportagem do jornal O Estado de São Paulo? Que não é nem a Revista Oeste que está dizendo. Lula sabia que o general Dias estava lá, está escrito aqui, a saber do próprio general que ele estivera no Planalto, tá? Então não adianta dizer que o Lula não sabia. Número 2, a Janja demitiu o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da República. Bom, aí eu acho que eu paro por aqui meu comentário, né? Eu posso só colocar mais um ponto, Paula? Pode, claro, Ana. Eu queria pegar esse ponto que o Silvio trouxe sobre o relógio, porque essa imagem é muito importante e ela realmente rodou o mundo. Essa imagem chegou aqui nos Estados Unidos. E aí a pergunta que eu deixo é a seguinte: esse rapaz com a camisa preta ali, né, com o rosto do Bolsonaro, derrubando o relógio e também ali o móvel, né? Logo depois ele aparece, olha na câmera, como se o Silvio muito bem colocou: olha, estou aqui com a camisa do Bolsonaro. Quem é esse rapaz? Esse rapaz está entre os mais de 1.000 presos, porque o que nós vimos no Capitólio, aqui nos Estados Unidos, foi gente instigando a invasão, vamos invadir, vamos depredar, instigando mesmo atos violentos, e pessoas específicas apontadas nesses vídeos que foram escondidos durante 2 anos, essas pessoas não foram indiciadas, essas pessoas não foram presas, o nome dessas pessoas ficou protegido. Então, quem é esse rapaz? Ele está entre os presos? Augusto? Continuando o que diz a Ana, o casal que recoloca o relógio em seu lugar pode estar preso. Pode estar preso. E isso é uma prova de que eles não estavam depredando. Ao contrário. Ao contrário. Então não pode se aplicar a mesma acusação a esse casal. Mas, por que o ministro Alexandre de Moraes, por que ele esperou tanto para pedir esses vídeos todos? Quando foi divulgado o vídeo editado, o Alexandre de Moraes viu aquele cara, o que ostensivamente, né, se dirige às câmeras depois de derrubar o relógio, mostrando que é bolsonarista, o rosto do Bolsonaro, se fazendo de bolsonarista. Esse cara está preso, estou repetindo a pergunta, é difícil reconhecê-lo, é difícil apurar quem é, e só por aquela imagem, já que queria prender tanta gente, tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. Então, já só por aquela imagem deveria ter requisitado a íntegra dos vídeos. Por que não fez isso?
Para arrematar, diga lá, Silvio. O nome dele é Antônio Cláudio Alves Ferreira, tá? Ele foi preso em Uberlândia, em Minas Gerais, pela Polícia Federal. Ele está preso, esse sujeito da camiseta. E, segundo as informações preliminares, pouco se sabe sobre ele, pouco se sabe sobre a sua vida pregressa. Ele era de uma cidade chamada Catalão, que é uma cidade ali no entorno do Distrito Federal, de Brasília, no caso, que ele teria informado que recebia dinheiro, R$150 por dia, para ir aos acampamentos em frente aos quartéis. Ou seja, ele era pago para estar lá e que nesse dia ele entrou no palácio. Isso é tudo que se sabe, é muito pouco. É mais um, Augusto, Ana, talvez, que deveria estar sentado na CPMI, né? É porque ele fica posando, né, para a câmera. Ele vai dizer questão de ser preso, é isso. E o que ele estava fazendo nos acampamentos? Ele estava ali atiçando, né, provocando, tentando provocar alguma violência? Essas Exato. perguntas não foram respondidas. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora Pronobis da Vitae Gold.